Olá, tudo bem? Você já deve ter notado que a representação de frações não está presente apenas nos livros de matemática, mas constantemente no nosso cotidiano. Talvez você se lembre disso quando saboreia uma deliciosa pizza com seus amigos, ou quando você repara no marcador de combustível de um automóvel, ou então nas polegadas do diâmetro de um cano ou de uma mangueira numa loja de materiais de construção. Ou até mesmo quando você lê a receita de alguma guloseima. Bom, o que não dá para negar é que os cálculos envolvendo frações são como uma pedra no sapato para muitos estudantes, principalmente quando se trata de operações com frações. E esse conteúdo faz parte dos tópicos da matemática básica. Sendo assim, vamos falar sobre adição e subtração de frações, primeiro com denominadores iguais. Olha os exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Eu tenho primeiro que lembrar como se representa uma fração com esse número de cima, que chamamos de numerador, e o número de baixo, que chamamos de denominador. O que significa esses números? O número de baixo representa a quantidade de partes que se divide um todo. Ou seja, num todo eu dividi em 7 partes. Já o numerador representa a quantidade de partes que eu vou considerar. Neste caso, são 3 partes de 7. Somado com uma fração, também com a mesma quantidade de partes divididas. Ou seja, 2/7 de 7 partes estou considerando 2. Se eu juntar essas duas frações, qual será a minha resposta? Vamos verificar. Quando eu tenho uma soma de denominadores iguais, eu apenas repito o denominador e somo os numeradores. 3 com 2, 5. Ou seja, de um todo dividido em 7 partes, estou considerando apenas 5. Muito simples, né? Bom, já na subtração, temos o mesmo processo. 4 nonos menos 1 nono. Subtração de frações com mesmos denominadores, repete o denominador e soma-se os numeradores. Ou melhor, aqui subtrai 4 menos 1, 3. 3 nonos. Se for possível, você pode simplificar a sua resposta. Como nesse caso, 3 nonos. O que seria simplificar essa fração? É pensar num número que eu possa dividir tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo. No caso aqui, eu posso dividir o numerador por 3 e o denominador também por 3. Tendo como solução 3 dividido por 3, 1. E 9 dividido por 3, 3. O que significa essa fração? Essa fração nós chamamos de fração equivalente ao 3 nonos. Como se, num todo, se eu dividisse em 9 partes, estou considerando 3, seria o mesmo que dividir esse todo em 3 partes e considerar apenas uma. Como essa fração não dá mais para simplificá-la, não dá mais para reduzi-la, chamamos ela de fração irredutível. Então você já sabe. Soma de frações com o mesmo denominador, repete o denominador e soma-se os numeradores. Subtração com o mesmo denominador, repete o denominador e subtrai os numeradores. Fácil, fácil, mole, mole, melzinho na chupeta. Agora vamos ver a adição e subtração com denominadores diferentes. Para a adição de frações com denominadores diferentes, nós temos este exemplo. 3/4 mais 1/8. Perceba que eu tenho uma fração com denominador 4 e outro com denominador 8. São denominadores distintos, são denominadores diferentes. Você viu o quanto que é fácil somar frações com denominadores iguais? É fácil, não é? Então, para somar frações com denominadores diferentes, vamos fazer o seguinte. Vamos transformar essas frações em denominadores iguais. Como fazer isso? Utilizando o famoso MMC, o mínimo múltiplo comum ou menor múltiplo comum. Fazemos assim. Pegamos o 4 e o 8, os dois denominadores, e vamos fatorar simultaneamente esses dois números para encontrar o menor múltiplo comum entre eles. E para fazer essa fatoração simultânea, utilizamos os números primos
E aqui eu tenho a sequência crescente dos primeiros números primos. Para quem não se lembra, a definição de números primos é todo e qualquer número que tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então perceba que o 2 só tem como divisor o 1 e o próprio 2, o 3 apenas 1, o próprio 3, o 5, 1 e o próprio 5. Daqui para frente só temos números ímpares. Isso significa que o único número par que é primo é o 2. Óbvio, porque qualquer outro número par, ele tem como divisores 1, ele mesmo, e também 2, não é mesmo? Então ele foge do conceito de números primos. Então vamos utilizar esses números para fazer aqui a nossa fatoração simultânea, o nosso MMC. Vamos aqui com 4 e 8, pegar o 2 e dividir 4 por 2 dá 2, 8 por 2 dá 4. Perceba que esses números ainda podemos dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Ainda é possível dividir por 2. Então, quando nós já temos o 1, só repete. 2 dividido por 2 dá 1. Assim, a multiplicação desses números será o nosso menor múltiplo comum. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. O 8, ele será o denominador tanto da primeira fração quanto da segunda fração. E assim, teremos como seguir na divisão pelo 4 e depois multiplicado pelo numerador 3. 8 dividido por 4 dá 2, vezes 3 dá 6. 8 dividido por 8 dá 1, vezes o 1 dá 1. O que nós fizemos aqui? Nós encontramos uma fração que é equivalente ao 3/4, com o mesmo denominador da segunda fração, o oitavo. Perceba que só repetimos a segunda fração, porque o menor múltiplo comum entre eles é o próprio 8, o denominador desta segunda fração. Então, nós temos agora duas frações com o mesmo denominador. Assim, eu posso seguir aquela regra onde eu somo apenas numeradores. 6 com 1 dá 7 sobre 8. Tem outras resoluções que servem dessa forma aqui, ó. 3/4 mais 1/8. Eu penso em encontrar uma fração equivalente ao 3/4 que tenha o mesmo denominador que a segunda fração. Nesse caso, para encontrar uma fração equivalente ao 3/4 com o denominador 8, eu multiplico tanto em cima quanto embaixo por 2. Por que 2? Porque 4 vezes 2 vai obter o denominador da outra fração, 8. Mas se eu fizer isso com o denominador, eu também faço com o numerador. Afinal de contas, eu tenho que encontrar uma fração equivalente. Então, 3 vezes 2 dá 6. E no denominador, 4 vezes 2 dá 8. E vou repetir a outra fração, percebendo, então, que eu tenho frações com o mesmo denominador, onde eu só repito o denominador e somo os numeradores. 6 com 1 dá 7/8. Vamos agora para a subtração, o próximo exemplo. Para a subtração de frações, temos esse quarto exemplo, onde temos 3/8 menos 1/6. São frações com denominadores diferentes, 8 e 6. Por isso, vamos utilizar a mesma estratégia. Vamos determinar o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 8 e 6. Então, para verificar qual número é divisível por 8 ou 6, pensando na minha sequência de números primos, eu posso dividi-los por 2. Portanto, 8 dividido por 2 dá 4 e 6 dividido por 2 dá 3. Lembre-se que você pode continuar com uma divisão pegando o próximo número da sequência e depois retornar sem problema algum. Então, se eu quiser, porventura, dividir por 3, 4 não dá para dividir por 3, então eu repito. Agora, 3 dividido por 3 dá 1. Eu quero retornar a dividir por 2. Então, eu posso. Vou dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 1, repete. Vou dividir por 2. 1 e 1.
Assim, o menor múltiplo comum entre 8 e 6 será 2 vezes 3, que dá 6, vezes 2 dá 12, vezes 2, 24. Significa que teremos duas frações com o denominador 24. E para encontrar os numeradores, eu tenho que dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, 24 dividido por 8 dá 3, vezes 3 dá 9. 24 dividido por 6 dá 4, vezes 1 dá 4. Eu determinei as frações equivalentes a 3/8 e 1/6. Perceba que as frações ficaram com o mesmo denominador. Assim, eu posso repetir o denominador e efetuar a subtração. 9 menos 4 dá 5. Resposta, 5/24. Bom, uma outra forma de se resolver é tentar determinar uma fração equivalente para cada uma, mas que eu obtenha o mesmo denominador. Isso vai exigir um pouco mais do seu raciocínio. Então, eu tenho que pensar que número eu posso multiplicar por 8 e, ao mesmo tempo, por 3, onde eu tenha como resposta no denominador uma mesma multiplicação por 6 e por 1, para que eu obtenha denominadores iguais. Então, se eu pensar que 8 vezes 3 me dá a mesma resposta que 6 vezes 4, eu tenho, então, os mesmos denominadores 24. Se eu multipliquei o denominador por 3, então, consequentemente, eu tenho que multiplicar o numerador para que eu obtenha uma fração equivalente a esta. Se eu multipliquei o denominador por 4, o numerador também tem que ser multiplicado por 4. Assim, 3 vezes 3 dá 9 e 1 vezes 4 dá 4. Denominadores iguais, conserva o denominador e subtrai os numeradores. 9 menos 4 dá 5, obtendo a mesma resposta, 5/24. E assim encerramos esse assunto. Agora é só você praticar.